Fábio Williams Rodrigues Miranda foi a júri popular na manhã dessa quinta-feira por homicídio simples praticado contra Oswaldo Fábio Souto. O crime aconteceu em agosto de 2016. A vítima, o Oswaldo Fábio Souto, foi morto assim que deixou o presídio, o complexo penitenciário aqui da capital. E o meu cliente está sendo acusado de participação no homicídio, na medida que teria trazido para cá o autor dos disparos, né? Toda a dinâmica teria se dado, porque esse sujeito, quando foi preso, né, a vítima, ele teria praticado um crime de estupro e lesão corporal contra a cunhada do meu cliente. E na época, quando da prisão dele, ele teria ameaçado matar toda a família quando saísse. Ele foi absolvido do crime de estupro. O juízo, na época, entendeu que esse crime teve o consentimento da então vítima, né, que era a cunhada do meu cliente, chamada Camila, e aí houve a desclassificação e ele foi condenado apenas pela lesão corporal e ameaça. Com relação a esses crimes, ele recebeu uma pena, porém, como a pena era pequena, ele foi imediatamente posto em liberdade. E, como havia uma medida protetiva, a família foi avisada que o rapaz seria solto no dia seguinte, né? Obviamente, sem a anuência da própria Camila, que foi a vítima, nem do seu esposo, que é o Ramão. O Fábio acabou tomando essa deliberação de vir aqui. Inicialmente é o que tudo indica, e ele sustenta isso, que ele trouxe um outro amigo para vir aqui dar um susto no rapaz que estaria saindo do presídio, para dizer para ele, olha, não vai mexer com a minha família, etc. Essa a ideia dele inicial. Porém, o Pedro Benites desceu para conversar com o sujeito e imediatamente efetuou os disparos. A pessoa morreu no local. Posteriormente, o Fábio se apresentou à delegacia, assumiu o que havia praticado, nominou o Pedro Benites como sendo um paraguaio, amigo seu de muitos anos, que não teria pago absolutamente nenhum valor para que ele fizesse isso, que ele fez por amizade, por realmente temer pela família do amigo. E o processo caminhou com a acusação pelo homicídio simples. Então, é nesse termo que está sendo levado hoje a julgamento. E o que já aconteceu do início da manhã até agora, doutor? Nesse momento, nós já tivemos em plenário a oitiva das duas testemunhas. Eu arrolei tanto a senhora Camila quanto o esposo dele, o senhor Ramão. O Fábio foi ouvido, foi interrogado em plenário e, nesse momento, a promotora está desenvolvendo a sua sustentação oral. Pelo roteiro que ela apresentou agora, ela vai sustentar a condenação pelo crime de homicídio simples. A linha de defesa? Olha, eu pretendo demonstrar aos jurados que, na realidade, o Fábio não aderiu à conduta homicida, que o que ele queria, de fato, era praticar, entre aspas, um crime de ameaça, né? E que, infelizmente, acabou sendo uma deliberação do próprio Pedro Benites no sentido de executar o crime, né? Ou seja, o crime mais grave, que é o homicídio. E, como subtese, eu vou pedir aos jurados que, caso mantenham o homicídio, que reconheçam o privilégio do relevante valor moral, porque ele efetivamente fez isso. Não se pode dizer que foi uma causa nobre, porque é uma pessoa que morreu, mas há um relevante valor moral na medida que esse sujeito, além de ter praticado o crime contra a cunhada, ameaçou os sobrinhos, ameaçou o irmão dele, ameaçou ele. Então, nós entendemos que ele, se for o caso de ser condenado, ele merece uma redutora da lei.